Gente, vamos começar? Vamos lá. Pessoal, retomando então, nós estamos estudando sobre escatologia. E nós organizamos a escatologia de uma maneira pedagógica para a gente poder entender. Fica à vontade. A gente já aprendeu até aqui que a escatologia, no primeiro momento, quando ela se refere às coisas que devem acontecer, é no sentido de que elas vão acontecer. Nós, às vezes, só não temos certeza de quando e de que maneira elas vão acontecer, mas que elas acontecerão, elas acontecerão. E nós já vimos nas duas aulas anteriores sobre um aspecto da escatologia muito importante, que é a escatologia chamada... que a gente viu? Escatologia inaugurada. A escatologia inaugurada refere-se às bênçãos de Deus para o seu povo já no tempo presente e o juízo de Deus para aqueles que rejeitam o Evangelho no tempo presente também. E nesse sentido nós estudamos sobre o reino de Deus, a sua progressão na revelação bíblica e também sobre o já e o ainda não. E a partir de hoje nós vamos estudar sobre a escatologia futura. A escatologia futura, diferente da escatologia anterior que vimos, ela se refere, pessoal, como o próprio nome sugere, a coisas que acontecerão no tempo futuro. E essas coisas que acontecerão no tempo futuro, esses eventos, eles trazem bênçãos para nós, o povo de Deus, e juízo para os ímpios. Então, a mesma dinâmica da escatologia inaugurada, só que só muda o tempo. Se a inaugurada refere-se a bênçãos para o povo de Deus no tempo presente, a futura, bênçãos para o povo de Deus no tempo futuro. E se a escatologia inaugurada refere-se ao juízo de Deus no tempo presente, para aqueles que rejeitam o Evangelho, a escatologia futura refere-se ao juízo de Deus para os ímpios no tempo futuro. Nós só vamos identificar que futuro é esse, porque esse futuro não necessariamente é algo muito distante da nossa realidade. Às vezes será e às vezes não. Então, pensando na escatologia futura, nós vamos nos concentrar então em eventos, pessoal, nesses eventos que dizem respeito a bênçãos e juízo. Bênção para quem? Para o povo de Deus. Juízo para quem? Para os que rejeitam o Evangelho. Pode passar, Evandro, por favor. Pensando na escatologia futura, para a gente poder entendê-la um pouquinho melhor, nós a organizamos em duas partes, a escatologia individual e a escatologia geral. Como o próprio adjetivo sugere, individualmente falando, a escatologia alcança todas as pessoas indistintamente, sejam cristãs ou não. Não há quem possa fugir da escatologia individual no seu aspecto futuro, seja cristão ou não, e nós vamos ver quais são os elementos que dizem respeito a ela. Um exemplo, apenas um exemplo, por exemplo, a morte. A morte é um aspecto da escatologia futura que alcança cristãos e não cristãos. Esse é um aspecto da escatologia chamada individual no seu aspecto futuro. E na escatologia futura, no seu aspecto geral, é aquela que diz respeito a eventos que acontecerão e que alcançarão, na mesma medida, cristãos e não cristãos quando esses eventos acontecerem. Por exemplo, o retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, crentes e não crentes experimentarão o que significará o retorno de Cristo, por exemplo. Então nós vamos estudar a escatologia futura no seu aspecto individual e no seu aspecto geral, na medida em que nós caminharmos daqui em diante. Pode passar, Evandro. Conceituando então a escatologia individual, nós poderíamos dizer essas palavras aqui que alguém vai ler para nós. Trata das últimas coisas relacionadas a pessoas individuais. Ela estuda a revelação bíblica e condições que experimentaremos como indivíduos, desde a nossa morte até a ressurreição final. Então, esse período de tempo, da morte à ressurreição final, refere-se a eventos que alcançarão individualmente pessoas que creram no Evangelho ou que o rejeitaram. Na medida em que a gente for estudando, pessoal, não só daremos os exemplos, como estudaremos esses exemplos pontualmente, um a um, conforme a Bíblia nos traz, tá bem? Aqui apenas uma conceituação geral. Deixa eu passar. Escatologia geral, alguém leia para nós. A escatologia geral, por sua vez, são os eventos relacionados à segunda vinda de Cristo, eventos que ocorrerão na consumação dos séculos, no final da presente ordem e inauguração da ordem vindoura. Então, como eu disse anteriormente, refere-se a esses eventos que giram em torno do retorno de Jesus e que alcançarão de maneira especial
pessoas que creram ou não no Evangelho. Deixa eu passar. E aqui está, então, pessoal, os aspectos da escatologia, pode passar tudo, tanto individual como geral. Eu não vou ficar separando daqui para frente, isso é geral, isso é individual. Não há essa necessidade. Nós vamos estudar, então, todos esses elementos daqui para o final, considerando um a um, se Deus permitir, até final do ano e quem sabe até um pouco do ano que vem, conforme a gente caminhar. Nós vamos estudar hoje, iniciar hoje, não terminaremos, sobre a morte, depois sobre a imortalidade da alma. Na verdade, sobre a morte nós teremos 3 aulas, a imortalidade da alma será uma aula, caso dê tempo, se não 2. O estado intermediário da alma serão em torno de 3 aulas, uma aula muito importante para a gente poder entender. O milênio, algumas aulas. A segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, o juízo final, a recompensa dos justos e o castigo dos ímpios e, por fim, novo céu e nova terra. E nesse meio tempo, eu vou abrir uma lacuna entre uma aula e outra para nós estudarmos textos específicos do Apocalipse. Então, por exemplo, nós vamos estudar da morte até o estado intermediário da alma. Antes de estudar o milênio, nós teremos 1 ou 2 aulas estudando um dos capítulos mais importantes do Apocalipse, que é o 12. E aí nós vamos estudar o capítulo 12. E aí depois vou escolher também outros capítulos pontuais do Apocalipse para a gente estudar. Então, entre um tema e outro, haverá uma vacância aí, até que a gente chegue nele, estudando alguns capítulos específicos do Apocalipse. Então vale a pena, além de acompanhar os slides que eu tenho enviado no grupo, para você estar por dentro do assunto, você estudar os capítulos do Apocalipse. Fica a sugestão, pessoal, se você quiser se aprofundar um pouquinho, em termos de acessibilidade e conhecimento, no YouTube, se você digitar Reverendo Leandro Lima, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ele expõe todo o livro do Apocalipse, capítulo a capítulo. É interessante você assistir às exposições dele para você ficar por dentro daquilo que a gente tem estudado e estudará, tá? Fica a dica para você fazer um propósito aí, quem sabe, de assistir uma pregação por semana. Vai ser bacana você acompanhar esse material. É gratuito, acessível e maravilhoso, tá bom? Então estes serão os temas que vão nortear a escatologia futura. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Não? Pode passar, Evandro. Então, pensando então sobre a morte. Hoje nós vamos estudar sobre a morte até determinado ponto e na aula que vem continuaremos. Lembrando que a escatologia é assim, na medida em que a gente estuda, vocês terão dúvidas. De repente, gente, alguma pergunta que você fará para mim nesse momento, fará mais sentido eu responder, por exemplo, na aula que vem ou nas próximas. Então não fique triste comigo se porventura você perguntar algo e eu disser alguma coisa do tipo, isso aí mais para frente um pouquinho, porque diz respeito a um tema posterior, tá bom? Mas para eu não esquecer, eu vou anotar no meu celular para eu poder responder você, tá? Mas não deixe de perguntar. Considerando o aspecto geral da morte. A morte é o portal da eternidade para todos os que não presenciarem a vinda de Jesus em glória. Então, não existe outro caminho para a eternidade senão 2: a morte ou o retorno de Cristo. Aqueles que não presenciarem o retorno de Jesus quando ele voltar, por enquanto, nós estamos nesse time. Pode ser que a gente experimente, mas pode ser que não. Então, tirando as pessoas que experimentarão o retorno de Jesus na sua glória, os demais passarão para outra vida através desse portal. Qual é o portal? A morte. Então, perceba, justos e ímpios, quem crê no Evangelho e quem não crê, necessariamente precisará passar para outra vida. Há duas alternativas apenas. Quais são elas? O retorno de Cristo. Então, nós, o povo de Deus, na ocasião do retorno de Cristo, se estivermos vivos, nós passaremos dessa vida para outra e seremos transformados. Os ímpios serão transformados para a punição eterna. Por outro lado, a outra alternativa é a morte, né? Então, estudar sobre a morte, pessoal, é um tema relevante. Por quê? Porque a morte é um dos inimigos muito feios e horrendos que nós ainda, o povo de Deus, enfrentamos. Nós aprendemos na aula passada que a morte já foi destruída, mas ainda não. Ela continua operando. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que ela é o último inimigo a ser destruído. Cristo já a derrotou, mas ela ainda continua operante, de modo que nós, o povo de Deus, ainda experimentamos a morte e precisamos lidar com ela. Dessa forma, estudar sobre esse tema se faz necessário, porque por se tratar de um inimigo feio,
que vem de maneira carrancuda sobre quem a gente ama, a gente precisa lidar com esse tema para que na hora da morte a gente possa encontrar consolo, graça, na medida em que ela bate a porta da nossa família e das pessoas que a gente ama. Considerando isso que temos falado aqui, é importante olhar para dois personagens da história bíblica que passaram para outra vida por uma experiência peculiar que ninguém mais passou e passará, que é o caso de Enoque e de Elias. Eles não morreram e Cristo não voltou para eles, mas no momento da caminhada deles, eles foram, a palavra que a gente usa, trasladados. Eles foram levados para o céu, para esse portal da eternidade, não via morte e nem via retorno de Cristo, mas via trasladação. E a transladação que aconteceu na vida de Enoque e na vida de Elias foi um exemplo para que no mundo da sua época as pessoas pudessem notar que existe sim vida após a morte. Era um testemunho nesse sentido. Vamos ver, pessoal, esses textos bíblicos aqui, primeiro do Gênesis, depois segundo livro dos Reis. Gênesis. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então, numa época que Enoque viveu, que era uma época semelhante à nossa, onde as pessoas amavam o pecado e viviam na prática dele, Deus tomou Enoque para si dessa forma, para dar um exemplo àquela geração de que havia sim vida após a morte. Então foi um meio visual de Deus trabalhar nesses termos. E mais para frente, na época do ofício profético, quando depois de Samuel o ofício profético começou a ser instaurado em Israel, nós temos Elias, que mais uma vez experimentou algo que Enoque havia provado anteriormente, e nós vamos ver o texto. Segundo de Reis 2, 9 a 11. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Essa foi a maneira que Deus levou para si Elias. Então veja, por que esses dois exemplos bíblicos, pessoal, aconteceram e não ocorrem mais? Eles aconteceram nesses momentos pontuais para demonstrar para a geração da época que havia vida após a morte, principalmente para os crentes da época. E por que ele já não acontece mais? Porque a revelação bíblica alcançou o auge da sua clareza em Cristo, e nas palavras do nosso Senhor, juntamente com os apóstolos, fica claro que a maneira pela qual agora os crentes desfrutarão da vida eterna é através de dois caminhos: ou através da morte, aguardando posteriormente a ressurreição dos mortos, ou através do retorno de Cristo em glória, quando o povo de Deus que aqui estiver vivo será transformado e levado para o céu. Então já não há mais necessidade desse testemunho visível, uma vez que o Evangelho já nos dá essa certeza. Mas no mundo da época foi necessário, Deus achou necessário para as pessoas daquela geração. Tudo bem? Então, em termos conceituais, a morte é apenas o portal de eternidade para outra vida, não é um fim em si mesmo. Pode passar. Esse versículo é importante porque nos mostra ao menos 4 coisas que nós devemos considerar. Alguém leia o verso de Hebreus 9, 27 a 28. Está aqui, ó, pode ler. Bora, gente. Alguém leia, por favor. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Uma análise simples desses dois versículos para a gente considerar o aspecto da morte. Esses versos ensinam 4 verdades fundamentais. A primeira, no canto lá embaixo. Todo mundo vai morrer, exceto os exemplos anteriores. E como nós sabemos que todos morrerão? Porque diz o texto: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez.
levando em consideração, pessoal, tirando as pessoas que provarem do retorno de Jesus visivelmente. Do contrário, diz o texto, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, significando então que todos, do mais novo ao mais velho, homem e mulher, independente de qualquer coisa, passarão para outra vida pelas vias da morte. Segunda lição que aprendemos: depois da morte, o indivíduo será confrontado com o juízo para prestar contas a Deus. Então, depois que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o quê? O purgatório. Vindo depois disso o quê? O sono da alma ou coisas semelhantes? Não. Vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, não há outros eventos a acontecerem no sentido de arrependimento, no sentido de, meu Deus, eu tive a oportunidade, não me arrependi, agora como que eu faço para ir para o céu? É juízo. E esse juízo aqui que Hebreus fala, ele se refere para os crentes e para os não crentes. Para os crentes, nós nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo. Romanos e Coríntios falam sobre isso, e depois a gente vai ver. Os crentes se apresentarão perante o tribunal de Cristo para serem julgados segundo as suas palavras e obras, e assim receberem o galardão. Os ímpios passarão pelo tribunal de Cristo para serem sentenciados. Então se assemelha a alguém que já é culpado, mas passa pelo julgamento para ser sentenciado. O juízo para os ímpios serão assim, para nós não. O juízo para nós será não o aspecto de absolvição, porque já fomos absolvidos, mas o aspecto de nos dar premiação eterna, que em uma aula específica nós vamos estudar sobre o galardão. Então esse é o segundo elemento que a gente aprende. Terceiro, Cristo morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. Na medida que a gente avançar nesse tema, vocês verão o quanto entender isso é importante, embora seja óbvio. Diz o texto, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, Cristo morreu uma única vez. Ele não fica morrendo sempre, como fazem os católicos na missa. A cada missa, Cristo é morto pelos católicos na medida em que eles celebram a Eucaristia. Nós não. Nós celebramos a ceia sabendo que Cristo já morreu e ressuscitou. Então Cristo morreu uma vez por todas. Para tirar o pecado de todo mundo? De muitos. Veja, ele não morreu para tirar o pecado de todo o mundo e de todas as pessoas. Ele morreu para tirar o pecado de muitos. Quem são esses muitos? Esses muitos são os eleitos de Deus. Conseguem perceber como o autor bíblico tem o cuidado? Nossa, eu estou engasgando hoje. Tem o cuidado... Acho que a Ana colocou alguma coisa no meu café da manhã para eu engasgar, miserável. Para ficar com a minha herança, né? Ela quer ficar com a minha herança. Deixa ela. Minha única herança são os boletos e os meus livros. Então, Cristo morreu uma única vez para tirar o pecado de muitos. E por fim, esse texto nos ensina que Jesus aparecerá segunda vez, não para salvar, mas para aqueles que aguardam a salvação. Diz o texto: aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então veja, e por que fazer essa distinção é importante? Porque, e nós vamos ver, os católicos romanos, por exemplo, eles acreditam que após a morte poderá haver absolvição para aqueles que incorreram em pecado. E o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz que Cristo vindo, ele não dará oportunidade de salvação quando ele retornar. Ele retornará para buscar aqueles que já foram salvos, estando mortos ou vivos. Então esse texto, ele é fundamental porque ele nos ensina essas 4 lições que nos ajudarão em momentos distintos aqui da nossa aula, tanto hoje como nas posteriores, a entenderem algumas coisas que giram em torno a despeito do tema da morte. Então esses 2 versos de Hebreus, pessoal, eles nos ajudam a entender muito sobre a teologia, daquilo que a gente chama, nos estudos teológicos, tanatologia, que é o estudo sobre a morte. Porque a palavra grega para morte em algumas ocasiões é thanatos, morte. Então, tanatologia, estudo sobre a morte. A Bíblia traz esses temas para a gente e nós não podemos tirar de vista sobre a importância da morte no seu aspecto da escatologia. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Alguma pergunta? Não? Dá para continuar? Bora? Vai lá. A morte. As Escrituras falam de 3 tipos de morte.
a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Esses três aspectos da morte, eles se manifestam derivados de uma mesma realidade. Mas são três aspectos da morte diferentes. E nós vamos aprender hoje como eles se aplicam ao cristão e ao não cristão, porque não necessariamente esses três aspectos atingirão o salvo, mas atingirão necessariamente aqueles que rejeitam o Evangelho. Há algo em comum que gira em torno, então, a despeito desses três aspectos da morte. E qual é esse aspecto em comum, pessoal? É que todas elas, morte física, espiritual ou eterna, eles são decorrentes do pecado. Então, quem morre fisicamente, quem morre espiritualmente e quem morre eternamente, prova do efeito de uma mesma fonte. E qual é essa fonte? O pecado. Os textos de Romanos, versos 12, 15 e 18 do capítulo 5, vão nos explicar isso. Alguém leia para mim? Romanos 5, 12, o 15 e o 18. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Pelo pecado entrou a morte passou a toda a humanidade. 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Esse texto é curioso, o versículo 15, ele usa duas vezes a palavra muitos, mas as duas têm interpretação diferente. Na primeira parte do texto, quando diz que muitos morreram, significa que todos morreram. Na segunda parte do texto, quando diz que Cristo, com a sua graça, alcança muitos, é que nem todos foram alcançados por essa graça, só os eleitos. Então, como que a gente faz essa distinção? Na língua portuguesa é impossível, mas na língua grega, são palavras diferentes no texto, mas foi traduzido para a nossa língua de maneira igual. Então, para a gente interpretar esse versículo, a gente precisa recorrer ao contexto do texto e à própria língua original que foi escrita. Na língua portuguesa, a gente tem essa dificuldade. Mas no texto grego, pessoal, as palavras ali são diferentes. Pode ler. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Mais uma vez, esse mesmo verso apresenta a mesma dinâmica do anterior. Então, o todos, quando se refere à questão de morte espiritual, é para todo mundo. O todos, quando se refere à questão de provar da salvação, se refere apenas àqueles a quem Cristo alcançou. Tá bem? O que esses três versos eu quero destacar? Eu quero destacar que a morte física, espiritual e eterna deriva da onde, pessoal? De qual fonte? Do pecado. É o pecado que, como um dos seus efeitos, faz o ser humano provar da morte nesses três aspectos. Quer um exemplo a despeito da morte física? Qual que é a prova que um idoso e um bebê no ventre da sua mãe, vamos pôr assim, no ventre da mãe, que é quando ele está começando a vida, e um idoso avançado em idade, tem em comum para a gente dizer que eles são pecadores? Ambos morrem. Bebês morrem, idosos morrem. Pecadores morrem. Se bebês morrem, idosos morrem, bebês e idosos são o quê? Pecadores. Então a morte, ela deriva de uma mesma fonte. Qual é ela? O pecado. Então veja, pessoal, não há ninguém que experimente a morte que não prove dela de maneira justa, porque todos pecaram, e por todos terem pecados, todos provarão da morte. Mais uma vez, parênteses, exceto aqueles que, de maneira privilegiada, puderem no seu tempo enxergar Jesus voltando nos ares, visivelmente, em todos os seus aspectos que ocorrerão. Quem sabe Deus permite isso, mas estou achando que não, hein? Estou achando que nós vamos passar pela morte mesmo. E eu explico isso, por quê? Porque até agora o filho da perdição, o anticristo, não se manifestou, e ele precisa se manifestar para Jesus voltar, e ele não manifesta logo, miserável. Estava achando que era o Lula, não é. Estava achando que é o Papa, ainda não. Então, não sei quem que é.
Não, não é o Cássio, não. O Cássio é um menino de Deus. Não fala assim do meu amigo. Volta um pouquinho anterior, só para eu falar a última frase. Apesar dessa semelhança, elas não se confundem. Então, morte física e espiritual eterna, elas derivam de uma mesma fonte, mas elas não são a mesma coisa. Morte física é uma coisa, espiritual é outra, eterna é outra. Pode passar. Sobre a morte física, alguém leia para nós. É a separação entre a alma e o corpo. O corpo, separado da alma, está morto. Os ímpios e justos a experimentam igualmente, independentemente da idade ou estado. Então veja, pessoal, o que é a morte em termos da análise bíblica? É a separação da alma ou espírito do nosso corpo. Às vezes eu vou usar a palavra espírito, às vezes eu vou usar a palavra alma, mas se refere à mesma coisa, tá? Nós somos bipartidários. Não é PT e PL, bipartidários, é corpo e alma, ok? Nós somos corpo e alma ou corpo e espírito. Então, quando uma pessoa morre, a sua alma, ela sai do seu corpo. Quando a gente vela alguém ali no caixão, a gente não está velando a pessoa por inteiro, está faltando uma parte dela. Qual que é a parte que está faltando? Aquilo que dá vida, a alma ou o espírito. Então a pessoa morta e sepultada, ela não é quem ela deveria ser, existencialmente falando, em termos totais. Ela é só uma parte de si mesma. Mas ela voltará a ser quem ela é depois da ressurreição. Até então, a alma está em um lugar específico, e nós vamos estudar isso no estado intermediário da alma, e o corpo está em um lugar específico. O corpo está onde? Está sendo deteriorado pela terra. E a alma? Ou está no céu, ou está no inferno. Não tem outro lugar. E esses textos bíblicos aqui vão nos mostrar, pessoal, como a morte física se aplica. Vamos ver aqui Gênesis 3,19, e alguém abra Gênesis 5, é um texto longo, mas nós vamos ver apenas os textos que eu disser que nós vamos ler. E os demais já abram nos demais aí, por favor, para a gente ganhar tempo. Gênesis 3,19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formados, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Essa é a sentença de Deus para a humanidade depois que pecamos em Adão. Somos feitos do pó e ao pó tornaremos, ou seja, vamos todos morrer. O capítulo 5, o que ele tem em comum na medida em que ele nos apresenta a descendência de Adão? E é curioso. Ele tem em comum o seguinte cenário: as pessoas nascem, as pessoas vivem e as pessoas morrem. Por exemplo, versículos 3, 4 e 5, olha só. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ou seja, Adão nasceu, Adão viveu, Adão morreu. E todos os personagens posteriores, exceto Enoque, passam por essa dinâmica. Nascem, vivem e morrem. E se vocês notarem aqui, os anos de vida dessa galera vão diminuindo na medida em que eles passam. Aqui o pessoal está vivendo 800, 900 anos, mas na medida que a gente vai passando aqui, a gente fica assustado. No versículo 31, Lameque vive só 777. Veja, dá até dó desse homem viver só isso. Morreu novo comparado com os anteriores, não é verdade? Posteriormente, nós vamos ver, por exemplo, Abraão, em seus dias, morrendo com 100 e poucos anos. Então já tem uma mudança aí. E posteriormente a gente vai vendo as pessoas vivendo aí seus 100 anos, 80 anos, 90 anos. Mostrando o que, pessoal? Que as pessoas que saíram do jardim, elas ainda viviam bastante, mas isso foi diminuindo, até que não é comum em nossos dias alguém passar dos 100 anos. Acontece, mas não é comum. As pessoas morrem, e morrem jovens, morrem idosas, mas não tão velhas. Isso é a demonstração de que a morte física, ela é real. Eclesiastes 12:5. E o pó pode a terra, e o espírito pode a Deus. É assim que funciona quando o indivíduo morre. O corpo é sepultado, a alma volta para Deus no sentido dele ser o possuidor dela. Ou o indivíduo está no céu ou no inferno. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Então, como
o homem não pecado algum, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso. Todos pecaram, portanto, todos morrem. Romanos 5,12 nos mostra isso. Esse é o aspecto da morte física, pessoal. A despeito dela, alguma pergunta? Alguma pergunta a respeito da morte física? Não? Próximo. A morte física não é descrita como um aniquilamento da vida. Aniquilamento aqui significa, pessoal, a pessoa morreu, acabou. Não é isso que a morte física significa. Mas como uma separação da alma do corpo. Ora, se é uma separação da alma e do corpo, significa que essa separação ela é momentânea. O corpo e a alma voltarão a ter essa junção. Quando? Na ressurreição dos mortos. Quem? Ímpios e justos. Ok? Então, essa separação na morte física ela é extremamente momentânea, mas ela não pode ser confundida com o aniquilamento da vida. Ou seja, morreu, acabou, não tem mais nada depois? Não, isso não é verdade. Não é o que o Evangelho nos ensina. Por outro lado, nós aprendemos que essa separação ela não vai durar para sempre, ela é momentânea. Não é primordialmente um fim, mas um começo. É o fim dessa existência terrena, desse tempo de oportunidade, mas não um aniquilamento. A morte física é a porta de entrada para a eternidade. É o grão de trigo que, caindo em terra e morrendo, brota e ressurge em outra esfera de vida, conforme Jesus disse em João 12:24. Vamos ver? Jesus usa essa metáfora para se referir a esse aspecto. Verdade, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, Jesus usa a metáfora da agricultura para mostrar que assim como uma sementinha, ela quando plantada na terra, primeiro ela morre para depois ela germinar, assim da mesma forma, o indivíduo para viver a vida eterna, primeiro ele morre para depois ele provar da vida eterna, seja separado de Deus ou com Deus eternamente. Porque tanto os ímpios como os justos, quando morrem, no tempo oportuno, eles ressuscitarão dos mortos. Tá bom? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá dando para entender sobre a morte física? Sim? A morte física, então, não é um fim em si mesmo, não é o final de tudo, é apenas uma separação do corpo da alma, e essa separação será momentânea. Quando essa separação deixará de existir? Quando na ressurreição dos mortos, todos os mortos de todas as épocas, homens e mulheres, salvos e não salvos, ressuscitarão dos mortos, independente do modo como eles morreram. Ok? Continuando então. O nosso Catecismo Maior de Westminster questiona na pergunta 84, morrerão todos os homens? Ele responde, a morte sendo imposta como o estipêndio, e aqui eu traduzo, o salário do pecado, está decretada a todos que uma vez morram, pois todos são pecadores. E nós já vimos esse texto aqui, naquele de Hebreus que nós analisamos, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, significando então que todos os homens morrerão. Ok? Pode passar. Esse foi o aspecto da morte física. Antes de passar para a espiritual, alguém quer comentar sobre a morte física, gente? Imagina, pode perguntar. Faz ela aqui no microfone. Eu tenho uma dúvida, mas ela é bem bobinha, mas eu tô meio curiosa. Em Apocalipse, a gente vê que o autor, ele usa de coisas físicas, entre aspas, para explicar coisas que não são físicas, mas que ele meio que materializa. E lá ele também fala sobre os 4 cavaleiros, mas eu não vou falar sobre isso. Um deles é a morte. Então a morte é tratada como algo material, ou ela é tipo assim, só não uma ideia, mas algo que acontece, mas não por não uma pessoa, mas um ser em si. Tá, boa sua pergunta. Sobre o cavaleiro do Apocalipse, que é identificado como a morte, eu vou responder quando a gente estudar esse capítulo, tá? Mas a ideia ali, só para adiantar, é que haverá um momento específico onde uma das pragas de Deus sobre a humanidade é que acontecerá, por um período, muitas mortes, assim, em massa, vamos assim dizer. Mas isso aí eu comento depois. Mas o aspecto da morte em si, a morte não é uma ideia filosófica, a morte não é uma concepção metafórica. A morte é um inimigo
ao mesmo tempo espiritual e material, no sentido de que ele é real para toda a humanidade. A morte não é um ser palpável. A morte não é um espírito responsável por isso. A morte é uma penalização de Deus para toda a humanidade. Então, por exemplo, assim como existem anjos e demônios, que são seres específicos, ao mesmo tempo que são espirituais, são materiais, a morte não é assim. Não existe, por exemplo, o espírito da morte, pessoal. Embora a Bíblia, em algumas ocasiões, use essa linguagem para se referir à morte, não existe, por exemplo, um ser responsável pela morte. A morte é uma penalização de Deus, desde o Éden, para toda a humanidade. E ela, de maneira indistinta, acontecerá para homens e mulheres de todas as épocas. Mas ela não pode ser confundida, ao mesmo tempo, com uma ideia filosófica abstrata e nem mesmo com um ser específico. Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade indiscutível que acontece com todos. Então, por exemplo, olha o espírito da morte aqui. Ou já viu aquilo? Ai, me arrepiei, a morte passou por mim. Não, a morte não é um ser assim. Mas, ao mesmo tempo, a morte não é algo abstrato e totalmente filosófico, tá? Beleza? Sobre a morte espiritual, alguém leia para nós? A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. É o estado do homem no pecado. No Éden, Adão, com toda a sua prosperidade, perdeu a capacidade de se relacionar com o seu Criador. Todo aquele que ainda não foi regenerado nessa mundo pelos seus delitos e pecados. Ou seja, encontra-se espiritualmente morto. Só o Espírito Santo pode regenerar espiritualmente o homem em estado de pecado e transportá-lo para o estado de Deus. Então, a morte espiritual significa outra coisa assim, não, pessoal, é que todas as pessoas, desde a sua concepção no ventre, elas estão espiritualmente separadas de Deus. E por quê? Porque são pecadoras. Significando, então, se a morte física alcançará todas as pessoas, exceto aquelas que provarem do retorno de Jesus, a morte espiritual também é uma realidade para todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Então, por exemplo, o bebezinho no ventre da sua mamãe já é morto espiritualmente. E o idoso gagá é morto espiritualmente. Então, todas as pessoas estão mortas espiritualmente até quando? Até que sejam alcançadas por Deus e sejam trazidas ao estado de graça. Efésios 2:1, o que diz? Não. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, o que eu destaco desse texto é que antes de receber vida, como era o nosso estado? De morte espiritual. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Hoje, nenhum de nós aqui podemos dizer que estamos mortos espiritualmente. Por quê? Porque Cristo já nos vivificou. Mas antes da nossa salvação, sim, poderíamos dizer. Quem é que está morto espiritualmente nos dias atuais, pessoal? Aqueles que não creram no Evangelho. Então, quem não creu no Evangelho ainda, este está morto espiritualmente. Ezequiel 36, 26 e 27 nos mostra a dinâmica da regeneração, da salvação daquele que está morto para aquele que é trazido para o estado de graça. Vamos ler? Eu lhes dei um coração novo, e porei dentro de você um espírito novo. Tirarei de você o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito e farei que ande nos meus estatutos. Guarde e observe os meus juízos. Então veja, foi o que aconteceu conosco no momento da nossa conversão. Recebemos um novo coração e recebemos o Espírito Santo, ou seja, recebemos vida. Então a morte espiritual pode marcar um X, já não pertence a nós. Só aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Tudo bem? Prosseguindo. Agora sobre a morte eterna. A morte eterna, ela é distinta da morte física e da morte espiritual, mesmo derivando da mesma fonte, o pecado. Morte física, todos os homens. Morte espiritual, todos os homens, até que o indivíduo se arrependa dos seus pecados. A morte eterna é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, continuam no seu estado de morte espiritual e morrem. Então o exemplo é assim, imagine que tem aqui alguém conosco que está frequentando a nossa igreja, mas que não se arrepende dos seus pecados. Está morto espiritualmente. E esse indivíduo morre fisicamente. Esse indivíduo também morrerá eternamente. Ele provará das 3 mortes. A física, provou da espiritual e provará da morte eterna também. A morte eterna é ensinada pela Bíblia assim,
A Bíblia ensina que a separação definitiva e completa entre o homem e Deus. Se a morte espiritual é uma separação que pode ser momentânea até a conversão, a eterna ela é definitiva. É a perpetuação e a consumação da morte espiritual. É o estado em que se encontra o homem espiritualmente morto, quando este vem a experimentar a morte física e adentra a eternidade. Um estado completamente irreversível e final de morte espiritual. Vamos ver o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9, para ilustrar isso que a gente tem dito. Quem abriu, por favor. Enchemos de fome, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem a Deus do Senhor Jesus. Eles sofrerão penalidade até eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, estes que não se arrependem sofrerão, como diz o texto, eterna destruição. Ou seja, morte eterna, pessoal. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Os 3 aspectos da morte. Os 3 aspectos da morte derivam de uma mesma fonte, a fonte do pecado. Já eu continuo pro Evandro perguntar. O microfone, por favor. Obrigado. Não que vá importar muito, talvez, mas só uma curiosidade. Quando a gente fala do aspecto da volta de Cristo, a gente fala que vão ter eleitos que não vão passar pela morte física, né? Uhum. No aspecto de condenação, vão ter ímpios que não vão passar pela morte física ou todos os ímpios vão passar pela morte física também? Terão ímpios que não passarão pela morte física. Eles já serão poupados desse juízo, mas não poupados da morte eterna. Certo? Então, na ocasião do retorno de Cristo, os ímpios que estiverem vivos, ali eles já passarão para o seu estado de julgamento e para o estado de morte eterna. Tá? Morte física alcança todas as pessoas? Sim, justos e ímpios, exceto aqueles que presenciarem a ocasião do retorno de Jesus. Todas as idades? Sim, homens e mulheres também. Morte espiritual é sobre só um grupo de pessoas ou sobre todos? Não, sobre todos a morte espiritual. É aquela morte que separa o homem de Deus momentaneamente. Ela só deixa de ser eficaz na ocasião do arrependimento dos pecados. Mas se isso não acontecer, o indivíduo continuará morto em seus delitos e pecados. Porém, até que isso aconteça, de maneira indistinta, todos os homens estão mortos espiritualmente. E por fim, a morte eterna, ela só acontece com um grupo ou todos provarão dela? Com qual grupo? Os ímpios, aqueles que não provaram da vida espiritual e continuam mortos em seus delitos e pecados. Tudo bem, pessoal? Então, os 3 aspectos da morte são esses: morte física, morte espiritual e morte eterna. Alguma pergunta? Tá dando para acompanhar a linha de raciocínio, gente? Tá? Vai lá. Considerando então os aspectos gerais sobre os 3 temas sobre a morte. Alguém leia o primeiro quadro para mim, por enquanto. Excetuando a morte espiritual. Excetuando a morte espiritual, estado que nasce todo ser humano, a primeira morte é física, e todos os seres humanos estão sujeitos a ela. A segunda morte é eterna, e a ela estão sujeitos apenas aqueles que continuam espiritualmente mortos. Então aqui apenas um resuminho do que a gente acabou de dizer, tá? Segundo quadro. Colocando de outro modo, aqueles que nascem de uma só vez, morrem 2 vezes. Aqueles que nascem 2 vezes, morrem uma única vez. Deu para entender o ninho de mafagafos aqui? Vamos devagar? Olha só. Aqueles que nascem uma só vez, fisicamente, morrem 2 vezes, física e eternamente. Quem é que nasce uma vez só, pessoal? É aquele que nasceu do ventre da sua mãe, mas não se arrependeu dos seus pecados. Então esse nasce uma só vez. E por nascer uma vez só, ele morre 2. Morre fisicamente e morre eternamente, ou seja, será condenado para sempre. Agora, aquele que nasce 2 vezes. Quem é que nasce 2 vezes? Aquele que nasce no ventre da sua mãe e aquele que se arrepende dos seus pecados. Esse nasce 2
vezes. E esse que nasce 2 vezes morre uma única vez. Qual tipo de morte? Morte física. Deu para entender? Parece a Dilma. Parece a Dilma, né? E fui eu que escrevi, eu e a Dilma. Vamos falar rápido, no ninho de mafagafos tinha 5 mafagafinhos, era mais ou menos isso. Mas deu para entender, gente? O ímpio nasce uma vez, morre 2. O crente nasce 2 vezes, morre 1. Ok? É assim que funciona. Pode passar. Agora, vamos pensar aqui no significado da morte para os ímpios? Primeiro, a morte física para o ímpio é tenebrosa e terrível, porque tem caráter penal. É o salário do pecado. Romanos 6, 23, a parte A, diz o quê? O salário do pecado é a morte. Essa é a paga do salário. Quando você trabalha, você recebe seu salário. O pecador tem um salário. Qual é ele? A morte. E para o ímpio, isso é terrível e totalmente tenebroso, porque é um aspecto penal. Para o ímpio, a morte é um inimigo extremamente furioso. Por causa do seu caráter penal, a morte física, pensando nos ímpios, representa para ele a porta da morte eterna. Para o incrédulo, a separação da alma do corpo implica também em perpetuação da morte espiritual, isto é, na sua separação definitiva de Deus. Então, a penalidade da morte física para o ímpio, ela está para além da separação do corpo e da alma. Ela está para a separação dele para com Deus eternamente, pessoal. Isso vai ser extremamente tenebroso. E quando a gente estudar sobre o estado intermediário da alma e posteriormente sobre o juízo eterno dos ímpios, vocês perceberão que para o ímpio a presença de Deus vai ser real no sentido de trazer para ele o seu caráter de separação. Os ímpios terão noção da presença de Deus, mas sofrerão de maneira penal a despeito disso, tanto no estado intermediário posteriormente como no juízo final, no seu estado eterno final, por conta que a presença de Deus para eles não vai trazer consolo, mas vai trazer terror. E esse é um aspecto que nós precisamos considerar. Por outro lado, para o justo, a presença de Deus trará consolo. A gente vai ver isso quando nós estudarmos o estado intermediário da alma, por exemplo. Tá? Com a morte física, os descrentes passam a experimentar e a compreender plenamente alguns atributos de Deus. Por exemplo, sua justiça, sua santidade e sua ira contra o pecado. Mais uma vez eu cito o texto de Hebreus 9, 27, quando diz que aos homens está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse aspecto do juízo pro ímpio trará ao ímpio a evidência dos atributos que ele poderia desfrutar em vida e não desfrutou porque foi rebelde, agora no seu estado de condenação eterna. Então, a justiça de Deus, sua santidade e sua ira serão mais bem experimentadas pelos ímpios no seu estado eterno, trazendo a eles a sensibilidade e o conhecimento de quem Deus é a despeito desses atributos. Isso será, pessoal, um aspecto do juízo muito angustiante. Tanto que no estado intermediário da alma, quando nós estudarmos o texto de Lucas 16, que analisa a parábola do rico e Lázaro, nós vamos perceber que a descrição daquele que está no inferno diz assim, em tormentos. E a palavra em tormentos ali no texto grego é uma palavra extremamente terrível e que expressa um sofrimento inigualável e que não há nada comparado. E esse sofrimento inigualável traz consigo a compreensão do que é ser um Deus justo. A ideia é, o ímpio vai estar lá no inferno e ele sabe por que ele está lá. Se em vida ele não compreendeu a justiça de Deus, no inferno ele compreenderá. Se na vida ele não compreendeu o que é Deus, o que é Deus ser santo, no inferno ele compreenderá a santidade de Deus. Se em vida ele não compreendeu a ira de Deus, no inferno ele compreenderá. E a palavra que a Bíblia usa na ocasião da parábola é que ele estava em grande tormento. Então os ímpios serão bons teólogos no inferno. Eles compreenderão os atributos que em vida rejeitaram, mas que ali não haverá como rejeitar. Entende, pessoal, como que a condenação eterna está para além de coisas que até aqui, de repente, a gente tinha em nossa mente? Então, não crer no Evangelho é algo extremamente condenatório, punitivo, penal e terrível. Tá bom? Pode falar, Evandro.
Eles vão estar lá nesse estado, né, de compreensão, mas ainda assim no estado de revolta, no Não. sentido de que eles não concordam ou que no aspecto de tipo, eu não deveria estar aqui, ou você não é meu Deus, ou alguma coisa nesse sentido. Cara, eu não vou nem dizer nem que sim, nem que não, porque não tem nenhum exemplo bíblico que nos ajude a dizer que sim, nem que não. O que eu posso afirmar é que, estando lá, pelo texto bíblico da parábola de Lucas 16, eles saberão o porquê ali estão, eles sabem que eles não merecem o céu, mas isso não tira essa possibilidade que você está trazendo agora de repente, algo de revolta. Até porque eles estarão provando a última revelação do estado pecaminoso. O estado pecaminoso é um estado de revolta contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eles estarão ali murmurando contra Deus, dizendo, praguejando Deus. Essa é a ideia. Praguejam em vida, mas eu não sei se praguejarão em morte eterna. Eu não tenho certeza. A certeza que temos é que eles saberão por que estão ali. Mesmo que a justiça que eles estarão compreendendo não seja a justiça pura como deveriam compreender. Mas quando a gente estudar o estado intermediário da alma, a gente tenta responder melhor essa questão, tá? Podemos caminhar, pessoal? Sim? Pode passar, Evandro, por favor. Agora, o significado da morte para o cristão, pessoal. Se para o ímpio é daquela forma, e para nós? De que forma a morte deve ser compreendida? Vamos lá? A semelhança entre a morte do crente e do ímpio é apenas aparente. Qual é a aparência? Ambas se separam do corpo, então morte do ímpio e do justo. Eles descem à sepultura e provam tristezas. Então, o ímpio morre, o justo também. O ímpio é sepultado, o justo também. O ímpio chora a morte daquele que morreu? Sim, o justo também. Contudo, eles têm significados distintos. Eu coloquei alguns aqui, tá? Em primeiro lugar, para o cristão, a morte não tem caráter penal. Cristo foi condenado em nosso lugar. Ele pagou toda a pena que constava contra nós. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente vê um irmão nosso morrendo, a gente se entristece, mas a gente sabe que ele não está em estado de sofrimento. Porque o caráter penal da morte, que era sobre essa pessoa, agora foi transferido para Cristo no arrependimento que ela teve dos seus pecados. Então, para o cristão, a morte, ela é apenas realmente uma separação do corpo e da alma, mas é um passaporte para estar com Deus eternamente. Segundo, a morte morreu na morte de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 9, Hebreus 2, 14 nos trazem essa realidade. Vamos ver? Vamos ver a morte da morte na morte de Cristo? Tem um livro de Joe Owen, um puritano, eu não me lembro se é do século 17, 18, mas ele escreveu um livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. É excepcional esse livro, vale a pena ler. Foi daí que eu copiei esse título. Vamos ver o texto? Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado, dentre os mortos já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Por que a morte não tem domínio? Porque Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus, com a sua morte e ressurreição, destruiu aquele que detinha o poder da morte sobre si até então, que era o diabo. Então Jesus destruiu a morte, mesmo ela estando operando. Lembra do Jair ainda não? Ele já destruiu a morte, mas ela continua operosa. Então, a morte morreu na morte de Cristo. Com a morte, a ressurreição de Jesus, com a morte e ressurreição de Jesus, o diabo não pode mais reivindicar o cumprimento da pena de morte decorrente da desobediência de Adão para aqueles que creram em Cristo como Salvador. Qual que é a ideia? Um crente morre, o diabo em nenhum momento pode dizer para Deus assim, vai lá, agora eu quero ver o Senhor não dá para esse indivíduo a pena que ele merece. E por que o diabo não pode fazer isso? Porque essa pena já foi dada para Cristo. Agora ele pode reivindicar isso
para aquele que não se arrependeu do Evangelho. Pode falar, Evandro. Dá o microfone para o Evandro ali. Nesse sentido, quando fala que Jesus venceu a morte, que no caso ele falava que o diabo tinha o poder da morte. Nesse sentido, falando que o diabo tem o poder da morte, é no sentido de que ele era o condenador ou que ele havia algum poder a mais sobre isso antes da ressurreição de Cristo? Perfeito. Essa pergunta é importante, porque quando o texto bíblico diz que Jesus destruiu aquele que detinha o poder da morte, e quando em Apocalipse diz que Jesus, com a sua morte e ressurreição, tirou das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte, significa o quê, pessoal? Primeiro, quem tem autoridade suprema sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, é Deus. Em nenhum momento o diabo tem essa autoridade. A autoridade do diabo ela é totalmente derivada. Ele só tem autoridade sobre alguma coisa porque Deus lhe concedeu essa autoridade em alguma medida. Isso era sobre a morte. O diabo possuía essa autoridade derivada no sentido de ser o acusador e o reivindicador daqueles que morriam sem crer no Evangelho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então era nesse sentido que o diabo detinha essa autoridade. Cristo, enquanto um representante da nossa raça, fez o que com o diabo? Até aquela altura. Até aquela altura não havia homem nenhum que pudesse dizer para o diabo: eu, enquanto homem, venci a morte e agora a autoridade que você detinha até então, ela passa para mim. Nenhum homem foi capaz disso. Mas Cristo, enquanto Deus homem, morreu e ressuscitou. E por conta da sua morte e ressurreição, essa autoridade derivada do diabo foi retirada dele na ocasião da morte e ressurreição. Tanto que, vocês se lembram que eu disse que nós vamos estudar o capítulo 12 do Apocalipse? O capítulo 12 é importante por quê? Porque até certa altura, e qual a altura? A altura da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o diabo tinha acessibilidade ao trono de Deus. Mas com a ocasião da ascensão de Cristo, o diabo foi expulso dos céus. Mas até a ascensão de Cristo, o diabo tinha acessibilidade até o trono de Deus para acusar o povo de Deus. E nós vamos aprender isso em Apocalipse 12. Então, até que ponto histórico o diabo tinha acessibilidade ao trono de Deus para nos acusar? Até antes da ascensão de Cristo. Quando Cristo morreu, ressuscitou e foi elevado às alturas, o diabo foi expulso dos céus, no sentido de não ter mais possibilidade de se aproximar de Deus e do seu trono, mas até ali havia. Então, ressurreição e ascensão de Cristo foi realmente a inauguração de uma nova era, a era milenar. A era em que o diabo perdeu o playboy, perdeu o diabo, perdeu a sua autoridade que possuía. Dentre elas, a autoridade sobre a morte. Mas na aula de Apocalipse 12, pessoal, eu explico o que significava até então o diabo ter acessibilidade até o trono de Deus para nos acusar e não ter mais essa acessibilidade. Ok? Eu vou explicar nessa aula. Deu para entender, Evandro? Evandro. Uma outra questão aqui que eu estava pensando é em relação à morte, ao pagamento, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e a morte ela é eterna. Quando Cristo morre pelos seus eleitos, como é que eu vou falar? Ele, de uma forma única, não sei, fica ali no inferno também, eternamente, pagando pela vida daqueles que ele salvou? Como que isso procede? Calma, deixa eu entender a pergunta. Quem fica no inferno pagando? Cristo? Isso. Ah, tá. Porque ele recebe por nós a condenação em nosso lugar, certo? Uhum. Então, mas a condenação ela é eterna. Uhum. Como é que isso se dá? Certo. A penalização, a condenação que constava contra nós e que Cristo levou sobre si, ela foi paga na cruz, na crucificação e na sua morte. Então, no advento dos sofrimentos pré-crucificação, da crucificação em si e da morte de Cristo, que durou ali 3 dias, foi o momento pelo qual Cristo levou sobre si tudo quanto constava contra nós e que nos condenava e nos separava dele.
com a sua ressurreição, esse aspecto já não reside mais sobre Cristo. Tanto que o salmista diz, e também Pedro repete no seu sermão em Atos 2, que não deixou a sua alma na morte, nem o santo viu corrupção, se referindo a Cristo. Então, em nenhum momento da história, pessoal, e quem defende isso é o catolicismo romano, em nenhum momento da história Cristo desceu ao inferno. Quem defende isso é o catolicismo romano, e eu vou me remeter a isso nas próximas aulas. Quando a Bíblia diz que Cristo desceu até as partes mais baixas da terra, e eu vou citar esse texto, não se refere que Cristo desceu até o inferno. Até porque quem diz que o inferno é lá embaixo? Cristo não desceu até o inferno. Quem defende isso é o catolicismo romano. Quando a Bíblia fala que Cristo desceu até as partes mais baixas da terra, eu vou explicar isso na aula específica sobre o assunto. O ponto é, pessoal, que a pergunta do Evandro, ela nos mostra que as condenações que constavam contra nós, até mesmo o aspecto da nossa morte eterna, se não fosse Cristo, a nossa condenação no inferno, ela foi transferida para Cristo nesse tempo de humilhação dele. Esse tempo de humilhação, na verdade, da sua encarnação até a sua morte. Cristo, Evandro e demais, levou sobre si tudo quanto nos condenava, mas com a sua ressurreição, ele derrotou tudo isso. De modo que, agora, desfrutando da vida eterna nos céus, não estamos no inferno. Quando foi que Cristo pagou isso? Nesse período de humilhação, culminando na crucificação, posteriormente na sua morte. Mas agora, Cristo não fica mais levando sobre si algo que poderia nos condenar e não nos condena mais. Ele já fez isso. Quando? No período da sua humilhação, da encarnação, a sua morte. De maneira específica, crucificação e morte. Tá, então o período eterno se resume nesse período em que Cristo viveu, foi crucificado e morreu e ressuscitou. Que constava que seria punitivo para nós, sim. A nossa morte eterna foi paga num tempo da humilhação de Cristo. Limitado, entre aspas, mas enfim, da encarnação dele até a sua morte. Isso. Tanto que a posição de Cristo no céu hoje é de rei e de sumo sacerdote. E isso é importante. E por que de sumo sacerdote? Não é porque ele continua espiando o nosso pecado no céu. É porque ele é o sumo sacerdote que rasgou o véu do templo e adentrou na intimidade divina, de modo que agora ele mesmo, sendo o nosso sacrifício e o nosso representante intercessor, ele está diante de Deus Pai. A ideia é, Deus Pai olha para o Filho e diz, eu não posso mais condenar nenhum deles, porque tem um sumo sacerdote que os representa. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, nos mostra Jesus como esse sumo sacerdote ao lado da majestade. Então, a figura de Jesus no trono de Deus como sumo sacerdote é a representação da nossa vitória sobre tudo quanto constava contra nós. Então ele não fica ali sacrificando mais a si mesmo, porque ele já morreu e ressuscitou. E a maneira figurativa de que ele continua nos representando diante de Deus, mas sem precisar ficar pagando os nossos pecados, é que um dos ofícios de Cristo ainda é ele ser o nosso sumo sacerdote. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? É uma teologia que não é costumeira da gente ficar explicando no púlpito, mas a gente explica isso na escola dominical, porque é o momento da gente falar um pouquinho mais de teologia nesses termos, para que vocês entendam como funcionam essas coisas. Na aula que vem, a gente continua vendo... Beleza. Na aula que vem, a gente continua vendo sobre o significado da morte para o crente e os demais temas que derivam da morte. Acompanhe os slides para você ficar por dentro, tá bem? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa aula. Ajude-nos a sermos gratos a Ti, por não estarmos mais condenados a despeito da morte eterna. Mesmo sabendo que poderemos passar pela morte física, sabemos que a morte eterna já não tem poder sobre nós, a espiritual já foi resolvida, e a morte física, Senhor, também o será na ressurreição. Ajude-nos a viver com essa esperança, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, sábado que vem não tem fives, mas domingo a gente se vê.